Bom dia! A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria. Deus abençoe, meus irmãos. Achei mais prudente aqui, né? Porque o ambão está um pouquinho levinho assim, né? Falei, é mais prudente. Meus irmãos, é com alegria muito grande que estou aqui com vocês nessa manhã para falar da palavra de Deus. E literalmente nós estamos no coração de Jesus. Olha ainda para esse irmão do teu lado e fala assim: se alegra, meu irmão. Se alegra muito. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Meus irmãos, nós precisamos, nesse tempo mais do que nunca, viver o nosso chamado com uma alegria muito grande. Nós estamos literalmente mergulhados no coração de Jesus. O coração de Jesus acolhe, nesse dia, escolhido por Deus, nos acolhe todos dentro do coração do Senhor. E a palavra do Senhor se cumpre. O Senhor já está dizendo a nós: a paz esteja convosco. Receba a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo, mas a minha paz é verdadeira. Meus irmãos, ter a paz de Cristo em nós é ter a certeza que ainda que caia 1000 de um lado, 10.000 do outro, nada pode tirar a paz que o Senhor me dá. É o Senhor falando assim: olha, nessa manhã, sossega a tua alma. Sossega a tua alma em mim. Aquieta a tua alma. Tudo que você trouxe na tua história de vida, as tuas inquietações, as tuas preocupações, eu já vejo o Senhor dizendo: receba a minha paz. Sossega a tua alma, aquieta a tua alma. Queria pedir que você colocasse a mão sobre o teu coração. E que você por um instante fechasse os teus olhos. É o Senhor dizendo a nós, a palavra do Senhor ela é viva. E Ele está dizendo a nós: receba a minha paz. O coração do nosso Deus, meus irmãos, é um coração que transborda de paz. Hoje o Senhor nos convoca a nos voltar para Ele e aquietar a nossa alma nele e receber o que Ele tem de melhor, porque Ele é o príncipe da paz, Senhor dos senhores, o Deus Emanuel, que veio ficar conosco para sempre. Queria pedir que nesse fechar os olhos por um instante, entrega tudo que você trouxe no coração de Jesus. O Senhor nos acolhe e Ele derrama sobre nós, do coração dEle sobre os nossos corações. Recebam a minha paz. Sossega a tua alma em mim. Recebe o meu amor. O meu amor eu vos dou. Isso, meus irmãos, aquietando as nossas almas, entregando tudo no coração de Jesus, que é o doador do Espírito Santo, que é o batizador, que é o Deus Emanuel, que fica conosco para sempre. Experimenta a paz que só vem dEle. Receba a minha paz. Eu vejo o Senhor dizendo, já que do coração dEle, Ele aquece os nossos corações. Do coração dEle, a vida dEle alcança, está em nós, pela ação do Espírito Santo. Mas quando nós sossegamos a nossa alma nele, quando nós sabemos que nós adentramos o coração dEle, transborda a paz dEle sobre nós. Amém, meus irmãos? O que é essa paz? Esse shalom de Deus é ter a paz com aquele que é o príncipe da paz, viver nele, para ele, e ter a paz com o próximo. Precisamos ser instrumento de Deus, de viver nessa paz, com tudo muito atribulado fora, no mundo, mas nós não somos do mundo. Do mundo o Senhor nos retirou, para viver no mundo, não sermos do mundo, sermos de Deus.
e ter a paz para viver com o irmão que está do nosso lado. Começando pela nossa casa. Temos sido instrumento de paz na nossa casa? Quando os nossos, que talvez não sirvam o Senhor como nós, temos sido esse instrumento da paz de Cristo, mas também na vida de todos que passam pelas nossas vidas. Nós precisamos viver com aquele que é o príncipe da paz, aquele que fala, receba a minha paz, e transbordar a paz por onde nós passamos. Qual tem sido a nossa atitude no mundo que nós estamos e que nós não somos dele? Temos sido instrumento da paz por onde passamos? A paz de Cristo tem se derramado por onde nós passamos? Nos momentos de tribulação, na vida dos nossos irmãos, no trabalho, na faculdade, por onde nós passamos, temos sido instrumento dessa paz? Quando alguém fura uma fila, que não a nós, mas quando alguém passa na nossa frente, será que nós temos perdido a paz por tão pouco? O Senhor está nos convocando, meus irmãos, a ter uma vida de vivermos de verdade para Ele, com Ele, e sermos instrumento da paz. Olhando nos olhos desse irmão que está do teu lado, fala, você é instrumento da paz de Cristo. Você foi chamado para ser instrumento da paz de Cristo, de levar essa paz aonde você for. Meus irmãos, só seremos instrumento dessa paz se eu e você tivermos uma vida com aquele que é o Senhor da paz. Precisamos viver com Ele e para Ele. Precisamos estar todos os dias, ainda que de porta fechada, ter a certeza que Ele está no nosso meio. Agora não mais de portas fechadas, mas não podemos fechar o nosso coração também. Precisamos estar de coração aberto, para que Ele possa reinar na nossa vida. E assim nós vamos vendo, meus irmãos, que essa paz é possível viver, mesmo no mundo tão atribulado, no mundo de guerra. Nós somos convidados, Renovação Carismática Católica, um povo batizado no Espírito Santo, somos convocados por Deus a sermos instrumento da paz de Cristo. Não é uma paz que não faz nada, muito pelo contrário, é uma paz que aquieta o coração, é uma paz que está sempre em ação, porque é a ação do Espírito de Deus. Uma paz que se incomoda sim com a injustiça, com aquilo que não é verdade. Uma paz inquieta, que não sossegamos enquanto nós vemos tantas almas que estão perdidas. Essa paz, eu sei quem me chamou, eu sei quem um dia me escolheu, me separou para ser instrumento dessa paz no mundo de hoje. Deus os abençoe, que a graça de Deus transborde através de nós. Não podemos perder a paz, precisamos manter a paz para a glória de Deus. E aí nós vamos ver que aquele que, continuando um pouquinho, vamos no versículo, voltar um pouquinho no versículo 21. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Então o Pai envia Jesus e Jesus nos envia. É o mesmo envio. É o mesmo envio que o Pai enviou Jesus, é o envio que Jesus também nos envia nesse mundo de trevas, esse mundo tão dilacerado, a ser instrumento de Jesus aqui nesse mundo. Meus irmãos, o Pai que enviou Jesus para nos salvar, enviou Jesus para morrer por amor a nós. Foi para morrer por amor a nós. É um Pai que é um Pai de misericórdia. É um Pai rico em misericórdia. Olha com que amor Deus Pai nos amou. Que envia o próprio Filho para morrer por amor a nós e ressuscitar. E Jesus viveu tudo isso. E aqui já tinha ressuscitado. Jesus, o enviado do Pai, obedeceu o Pai em tudo. Em tudo Ele deu glória ao Pai, com a vida dele. Ele não tinha pecado. Não tinha pecado. Mas se fez pecado por amor a nós.
porque nos ama, porque o pecado havia entrado no mundo e nós não tínhamos mais acesso ao céu. Mas eis que Jesus, o enviado do Pai, obedece o Pai em tudo, aceitou morrer numa cruz por amor a nós, se fez pecado no nosso lugar, mas já estava vivo no meio dos discípulos. Qual é a nossa missão nessa terra? Sabendo que um Pai que é rico em misericórdia, mas também é um Pai que é justo, que é um Pai de aliança, um Pai fiel, envia Jesus santo, justo, comprometido com o Pai, comprometido com a obra, que tinha todas as qualidades, que abriu mão de tudo para viver o plano do Pai. Abriu mão de si mesmo, aceitou as humilhações, aceitou passar por todas as provas possíveis. Na verdade, ele aniquilou a si mesmo e aceitou morrer numa cruz por nós. É o mesmo caminho que eu e você precisamos trilhar. Sabe o molde, meus irmãos? O molde, para mim e para você, tem nome. É Jesus Cristo. Um Deus comprometido, que deu glória ao Pai, que honrou o Pai em tudo na sua missão. Hoje eu e você somos chamados por Deus a experimentar o amor de Deus e a trilhar o mesmo caminho, fazer o mesmo percurso, abrindo mão da nossa vontade, dos prazeres desse mundo, para uma vida de santidade, uma vida de intimidade com o Senhor, para viver os projetos de Jesus. Eu sempre falo assim que é descer na casa do oleiro todo dia e ali falar para o Senhor: Senhor, pode me moldar, molda o vaso, transforma-me, Senhor, transforma a minha vida. É conversão diária, é comprometimento com aquele que deu a vida por nós, por amor a nós, e é entrar no molde. Desde o dia que nós tivemos um encontro pessoal com Jesus, nós fomos chamados por Ele a sermos apaixonados por Ele, a viver para Ele, com Ele. Como que tem estado a nossa vida com esse Deus? Como que tem estado a nossa intimidade com Ele? Ele nos chamou, nos escolheu, nos chamou, não nos deixa faltar nada, não nos falta dom algum. E Ele tem nos sustentado na missão. Sim ou não? Um Deus que não deixa faltar nada. É eu e você que precisamos nos comprometer. Não abrir mão do nosso chamado. Ele é intransferível. Outro irmão pode fazer, talvez, se eu disser não para Deus, outro irmão pode fazer. Mas aquilo que o Senhor confiou a mim e a você, é missão minha e tua. Como que está a nossa missão, começando pela nossa casa? Como que tem estado o nosso chamado, começando pela nossa família? Precisamos nos comprometer, nos posicionar com aquele que deu a vida por nós. E aí nós vamos experimentando esse amor todos os dias, escolhidos por Deus. Você lembra o dia que você experimentou e percebeu que Deus estava te chamando? Quem aqui que lembra? Levanta a tua mão aí, pode levantar. Sim. Eu custei, viu, meus irmãos? Fiz algumas experiências de oração. Depois, um dia, fazendo um seminário de vida, eu não tinha entendido que Deus... Eu tinha me encontrado com Ele, mas eu não tinha entendido, porque eu sou muito lenta, pequenininha demais. Eu não tinha entendido que o Senhor estava me chamando para servir a Ele em um grupo de oração. Até um dia que no seminário de vida, o Senhor falou para mim muito claro: preciso de você mais que o sol, mais que a lua, mais que as estrelas. Eu preciso de ti. Aí caiu a ficha, porque aí eu consegui ver claramente como que estava a minha família, quase que destruída.
O meu e teu chamado, meus irmãos, salva a nossa família? Fica posicionado com Deus. Ele é fiel e Ele cumpre promessa. O mesmo Deus que enviou Jesus para nos salvar, nos chamou e nos envia, um dia de cada vez, aonde nós menos esperamos, para sermos instrumento de amor na vida dos nossos irmãos. Fique atento. Meus irmãos, ser enviado por Cristo no dia a dia, não é estar com o microfone aqui pregando a palavra, não é. É estar muito atento às pessoas que passam pela nossa vida. Nossos irmãos estão com sede de Deus. E você sabe que eu e você somos instrumento para matar a sede dos irmãos que estão com fome. Nós apontamos o caminho. Ele é, só Ele é. Nós não somos. Nós somos a seta. Nós somos aquele que aponta. Nós somos uma pequena fonte que, ligado na videira, um pequeno ramo ligado na videira, nós levamos vida a outras vidas. Fique atento. Pode ser que se eu e você não estivermos muito atento a esse chamado, a esse amor que nós experimentamos, muitas vidas podem passar pelas nossas vidas e não ter um encontro com Jesus Cristo. Porque às vezes estamos muito preocupados em fazer coisas. O Senhor nos chamou para fazer a vontade dEle. Fique atento ao que Deus quer de mim e de você. Nos chamou para estar muito atento à voz dEle. E aí nós vamos ver que esse Deus comprometido em nos salvar, porque nos ama, não quer perder nenhum de nós. Não quer perder nenhum de nós. Esse Deus nos chamou para essa vida. E uma vida eterna, não é uma vida de qualquer jeito não, né? É uma vida eterna. Deixa eu só achar aqui. O nosso chamado a viver o batismo no Espírito Santo de conversão diária, para fazer a vontade e os planos do Senhor e viver com o ressuscitado no nosso meio e para glorificar o nome do Pai. A minha e a tua vida precisa glorificar a Deus, precisa ser uma vida de louvor, de gratidão. Somos missionários de Cristo e precisamos ir aonde Ele mandar, não onde nós queremos. Aonde Ele mandar, nós iremos, por amor, não aonde eu quero, não do jeito que eu quero. A igreja, meus irmãos, católica e a renovação carismática católica, é ela que nos envia, mas não de qualquer jeito. Na renovação carismática ninguém se auto-envia, ninguém vai onde quer, não. Somos enviados pela igreja, somos enviados pelos nossos coordenadores, pelos nossos padres. Ninguém se oferece para ir a algum lugar. Nós nos rendemos ao senhorio de Jesus. E Ele nos chama, e Ele nos envia. O chamado é dEle. Só Ele pode chamar e só Ele pode enviar através das autoridades da igreja, das nossas coordenações. Quando um pregador é chamado para pregar, o primeiro que envia é ele. Lá no grupo de oração, o primeiro é o coordenador do grupo, é o seu padre. Depois passa pelas instâncias de coordenação. Ninguém se auto-envia. Fica muito atento, meu irmão, lá no teu grupo de oração, na escuta de Deus para o grupo de oração. Não somos nós que nos oferecemos para ir, nós nos rendemos diante do Senhor e damos o sim a Ele. É o Espírito Santo que nos chama e nos envia. Porque não basta ir, temos que ir na vontade do Senhor. Não somos nós que confiamos, que confirmamos o nosso ministério. Nosso ministério é a comunidade e a igreja que reconhece. Nosso ministério é para os irmãos e para o próximo. Quando confirma o nosso ministério na renovação carismática, é para o próximo. Os carismas é para o benefício do próximo. Então a nossa vida, comprometida como Jesus, no mesmo caminho, reconhecendo que somos pecadores.
mas que a graça de Deus está sobre nós. Que nós possamos reconhecer que dependemos da graça de Deus e que Ele é fiel. Nós experimentamos e até lembramos um pouquinho de Jonas. Quem aqui lembra de Jonas? Acho que quase todo mundo, né? A experiência que não dá para eu e você querer repetir. O modelo perfeito de servo, o modelo perfeito de santo é Jesus Cristo. Aquele que obedeceu o Pai. Precisamos obedecer à voz de Deus. Lembrando de Jonas um pouquinho, relembrando. O Senhor mandou Jonas para onde? Para Nínive. Para onde que ele foi? Muito longe de Nínive. Nós precisamos refletir muito na nossa vida. Temos ido de verdade onde o Senhor nos envia? Ou nós estamos longe da vontade do Senhor? Nosso Deus continua falando. Precisamos colocar o ouvido. Daqui a pouco vai falar do discípulo. Precisamos colocar o ouvido no coração de Deus. Envia-me, Senhor, aonde o Senhor quer. Precisamos nos comprometer de verdade. Porque a obra tem dono. A obra tem dono. Somos instrumento do Senhor. Homens e mulheres de carne e de osso, né? Mas com algo extraordinário em nós. Porque um dia nos encontramos com Jesus Cristo. Fomos batizados pela igreja. Depois tivemos uma experiência do batismo do Espírito Santo. Para ser instrumento também, junto com homens e mulheres também, que não tiveram essa experiência. Isso é maravilhoso. Pequenos instrumentos. Só instrumento. Quando o Senhor nos prepara uma pregação, quando Ele nos envia numa missão, Ele prepara tudo. Ele preparou essa assembleia. Ele preparou o coração de vocês. Nós só somos um pequenos instrumentos. Pequenos instrumentos, meus irmãos. Mas que nós sejamos pequenos, reconhecendo a grandeza dEle. Que é Ele que faz toda a obra. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Que um dia chamou a mim e a você para servir a Ele. E recebemos a paz, recebemos o Espírito Santo. E Ele nos envia a vivermos para Ele. Não vivemos para nós. Fomos escolhidos para dar a vida também e viver para o Senhor. Precisamos reconhecer que Jonas não é um exemplo para nós a ser seguido. Quando Jonas desobedece, os amigos de Jonas pagaram um preço alto. Quando eu e você desobedecemos na nossa missão, a nossa família sofre, sim ou não? Sofre. Quando um servo de Deus desobedece, o primeiro que sofre é a família. E o grupo de oração todo padece. Quando um coordenador não escuta Deus, quando um pregador não escuta a voz de Deus, toda a sua família e todos os que estão em volta sofrem. Então, desobediência tem consequências gravíssimas. Obediência, olha a diferença. O obediente morreu na cruz por nós. O desobediente quase levou muitas pessoas para a morte. Sabemos que já está lá no começo, né, da humanidade. Eva, a que desobedeceu e trouxe o pecado e a morte. Ave, a cheia de graça, a que obedeceu e nos trouxe o Salvador. Pode aplaudir, porque é verdade. A desobediência nos leva para a morte. A obediência nos traz para a vida. Aquela que obedeceu o plano do Pai, ela nos trouxe o Salvador. E ela também é o caminho para nos levar de volta para Jesus. Meus irmãos, o Senhor não nos deixa faltar nada. Ele nos dá toda a provisão, Ele nos sustenta com a palavra, Ele nos sustenta com os sacramentos da igreja.
Como pode um povo ainda passar fome, muitas vezes, fome e sede de Deus, comungando o corpo e o sangue de Jesus, comungando a palavra de Deus. Muitas vezes os sacrários têm estado vazios, esquecemos que tem um Deus nos esperando para ser adorado, não porque Ele precisa, porque nós precisamos estar lá. Há um Deus que nos espera no quarto secreto, lá no teu secreto, para nos encontrar com Ele. Se Ele dá toda a provisão, não há do que temer, não há por que ter medo. Ele prepara tudo, Ele nos envia. Precisamos ir, não iremos sem estar fortalecidos pelo Senhor. Não nos falta dom algum. Ele nos dá o amor, a fé, a esperança, a alegria. Ele nos dá a humildade para reconhecer que Ele é grande e que nós somos pequenos demais, mas que a graça dEle nos basta. Nos dá o vigor missionário, a retidão. Precisamos ser íntegros, viver a verdade. Nos dá os carismas, a comunhão com a igreja, os irmãos. Precisamos honrar a Deus com a nossa vida. A primeira Nínive que o Senhor quer de verdade que nós iremos para dentro de nós mesmos. Precisamos nos voltar para dentro de nós mesmos e rever a nossa vida com Ele, porque isso é todo dia, um dia após o outro, nos voltar para dentro de nós mesmos. E aí, meus irmãos, voltar para dentro do nosso grupo de oração e consertar as redes do nosso grupo de oração. Quais são as redes que precisam ser consertadas? Deus já falou aqui através do Júlio, né? Que nossos grupos precisam ser o quê? Acho que a palavra foi o quê? Ressuscitado? Restaurado? Quem aí? Qual foi a palavra que o Júlio falou aqui? Precisamos renascer para uma vida com Cristo, de verdade, vivermos para Ele. Meus irmãos, não tenhamos a ilusão de que nós vivemos de momento de encontros, não. É uma vida com Cristo, uma vida na intimidade com Ele, experimentando esse amor e essa paz. Não nos falta nada, não nos faltará o Espírito Santo. E Ele aqui, Ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Cada dia que eu me rendo, eu e você, e nos encontramos com Ele. Mas, Nilson, eu vivo com Ele. Quem vive com Cristo não tem tempo para estar com Ele na intimidade, não tem tempo para beber da fonte, tem algo muito errado. Quem diz servir a Cristo não tem tempo para a intimidade com Ele, para receber esse amor, tem algo muito errado. Porque Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor do tempo. Queria pedir que mais uma vez você se voltasse para dentro do teu coração. Que você olhasse para dentro do mais íntimo do teu ser. Escute isso. Não tem vida em mim e você sem Cristo. Ele é a vida. Ele é a vida. Tanto é que Ele viu que os discípulos estavam com medo, Ele pôs-se no meio deles. Hoje eu e você temos acesso, temos a Eucaristia, a palavra, o Espírito Santo, quando nós clamamos, Ele vem. Olhando para dentro do teu coração, qual é a sede da tua alma? Esse poço, que é Jesus Cristo, Ele é inesgotável de amor. Ele não cessa. A fonte está jorrando. A fonte está jorrando dia e noite. Dia e noite está jorrando amor, misericórdia, Espírito Santo. Se você tiver que ir em algum lugar, se você não for enviado por Ele, se você não se encher dEle, não vá. Não vá, filho. Sem Ele não vá.
Vazio de Deus não vá, porque não temos o que oferecer. Precisamos nos voltar de verdade para Ele, beber da fonte todo dia e ser uma pequenina fonte no meio da humanidade. Não temos o que oferecer de nós mesmos, mas Ele é a fonte do amor. Eu vejo o Senhor dizendo que todos nós fomos escolhidos para essa missão, para viver nele, com Ele, para Ele. Se você tiver que fazer, vou falar de novo, algo para Deus, ou fazer muitas coisas, primeiro fique com Deus. Primeiro fique com Deus. Se encha de Deus, para que Ele te envie para fazer tão somente aquilo que Ele quer. Paremos de querer fazer muitas coisas sem Deus. Façamos aquilo que é da vontade de Deus. Isso, nós já não conseguimos fazer tudo. Paremos de fazer muitas coisas. Nos acheguemos a Deus, voltemos-nos para Ele. Para tão somente Ele nos enviar nas pequenas coisas diárias. Porque grande é Ele, para realizar todo o querer dEle em nós. Queria pedir que você falasse assim: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes eu não tenho me voltado para Ti. Muitas vezes eu tenho estado com sede e com fome. Mas hoje, Senhor, eu reconheço que eu nada sou sem Ti, Jesus. Que Tu és a minha vida e que eu quero me apaixonar de novo. Eu quero viver contigo e para Ti. Tu és a fonte do amor. E eu sou, Senhor, Teu filho, Tua filha, Teu servo. E eu quero todos os dias me voltar para Ti e reconhecer que nada sou, que sem Ti eu nada sou. Tu és a videira verdadeira, a fonte inesgotável de amor. Tu és o Filho de Deus, Pai. E assim como o Senhor glorificou o Pai, eu quero honrar o Teu nome te servindo. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Queria pedir que você já fosse se levantando. Isso. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Nada somos sem Ele, mas nele, com Ele e para Ele, todas as coisas. Vai levantando teus braços. E no coração derramado diante do Senhor, um coração para Ele, somente para Ele. Nós estamos aqui, Senhor, para nos encher do Teu amor, porque somos Teus. Queremos honrar o Senhor com a nossa vida, com o nosso servir. O ministério vai cantar. Que você possa fechar os teus olhos um pouquinho e deixar que o Espírito Santo te conduza. Isso, vai fechando os teus olhos. Diante de Jesus, vai cantando isso. É com Ele, o compromisso é com Ele. Somente com Ele. Diante de Jesus, aonde preciso for, meu amor, Cristo vive e reina
pelos séculos. Amém. Isso, levanta os teus braços. Se esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. Paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio. E pega por um minutinho na mão desse teu irmão. Levanta a mão do teu irmão. Isso. Que possa quebrar nesta hora já toda divisão no nosso meio. Somos enviados de Cristo para fazer tão somente a vontade dEle. Somos enviados pela igreja, pela renovação, para viver o amor, a misericórdia. Somos enviados. Somos missionários de Cristo. Cantemos mais uma vez. Ergue a mão desse teu irmão aí. Somos missionários. Todos os dias. 24 horas por dia. Shiri alabalaba yeri alabalaba. Shiri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri. Ori alaba yeri alaba. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. Esteja convosco. Só as vozes. Isso. Solta a tua voz. E a vós. Vos envio a vós. Esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Vos envio a vós. E ore no Espírito por um momento. Pode orar. Shiri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba. Shiri alaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba. Shiri alabala yeri alaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba. Shiri alabarekanda alaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba. Ori alabalaba yeri alaba yeri. Yeri alaba yeri alaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alaba. Ori alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alaba. Ori alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alabalaba yeri alaba. Silenciamos.